Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Olha, Opina aqui para trazer um vídeo e novas informações sobre o caso do menino Arthur de Itabira, né, de Pernambuco. O menino que foi morto pelo Frajola, né, que a população fez vingança com a própria mão. E Giselda continua presa, mas tem algo chocante nessa história que você vai ficar estarrecido. Como uma história de terror ou uma história de filme de ficção, vivemos uma realidade macabra nessa história. A morte de uma criança, né, inocente, que vivia negligenciada, é fato, por essa mãe. Porque em vídeos tem ela dizendo que tem nojo do filho e que vai bater no filho. E que mandando o filho para lá, tipo, jogando o filho para lá. Negligência, sim. Estou dizendo que ela não amava? Não, eu não posso julgá-la. Não conheço o coração dela. Mas havia alguns fatos de negligência? Sim, é impossível dizer que não. Mas o que você vai ficar vendo agora vai levar você a pensar. E o que aconteceu, Opina? Teve ontem, segundo o blog Hélio Leite, em uma entrevista com o presidente da Câmara e também advogado, o Luciano Pacheco, ele fez a seguinte pergunta que fez a população pensar. Por que Geovana Ramos não está presa? Por que Geovana Ramos não foi presa ainda? E aí a população se leva a pensar. E ele afirma algo. Porque há sinais, indícios, há sinais de que essa criança era negligenciada e que houve possivelmente ali, uma penhora da criança, porque a mãe tinha envolvimento de tráfico com esses dois. Então, seria Arthur penhorado pela mãe até que pagasse a dívida para que esse casal devolvesse. E Geovana não conseguindo pagar, a criança era maltratada, era judiada. Isso abriu um novo leque na população a pensar, né? A pergunta que foi feita por Luciano Pacheco fez a população pensar. De fato, por que Geovana não está presa? Porque vimos em muitos e muitos áudios ela negociando ali dívidas. Tipo, a outra pedindo dinheiro para fralda. Ela dizendo, calma, eu tô aqui, eu tô desenrolando seu dinheiro, vou desenrolar o seu dinheiro. E não tinha família. O que não bate é porque tinha tudo para essa criança ficar com algum parente dela. Mas por que justamente com o casal macabro ela deixou? Por amizade ou por dívida mesmo, como suspeita ali Luciano Pacheco? Então, levou a pensar. Um menino que vivia em um lar totalmente desestruturado. Uma mãe que não dava exemplo para o seu filho. Estou dizendo que ela não amava? Não me julguem por isso, não posso afirmar isso. Mas deveria ter cuidado melhor, né? Um menino lindo, lindo, perfeito, deveria ter cuidado melhor, assim como o Alisson também. Crianças lindas, perfeitas, inocentes, sabe, de coração. É muito triste e deplorável que isso esteja acontecendo no nosso meio, né? Então, será mesmo que essa mãe deixou o filho em troca de uma dívida e foi fazer os seus corre para pagar a dívida e tirar o menino das mãos daquele casal? Isso pode se descobrir através, né, da quebra de sigilo telefônico de Geovana Ramos, mãe de Arthur Ramos, né? Do pequeno Arthur indefeso que caiu na mão desse casal monstruoso. Monstruoso. Outra novidade que eu tenho para falar para vocês é que Giselda disse que quem cometeu tudo foi o monstro. E, segundo informações do próprio filho de Giselda, dos próprios filhos de Giselda, segundo informações dele, né, falada neste podcast, onde Giselda, os meninos, os filhos de Giselda, a qual a mãe, a irmã do monstro, queria imputar aos filhos de Giselda
algo que o próprio monstro fez. Quem lembra na entrevista da irmã dele? Ela dizendo, quem sabe foi os filhos, tal, os filhos dela. Mas o que os filhos dela alega, de Giselda, é que depois de uma noitada da Giselda com esse monstro, na manhã seguinte, começou os abusos e as torturas com o pequeno Arthur. Começou ali, depois de uma noitada, na manhã seguinte. Então, espalha-se áudio por aí, onde a mãe pergunta, eu quero uma foto dela, faz chamada de vídeo, ali o menino já estava mole. O menino chora, mamãe, grita por mamãe, pedindo socorro. É desesperador pensar nisso. É desesperador pensar que uma mãe tem uma coragem dessa. Teria uma coragem dessa, porque não sabemos ainda o que de fato se esconde por trás deste terrível fato com essa criança. Não sabemos ainda o que aconteceu de fato. Teria coragem essa mãe de dar o seu filho em troca de dívida? Porque é o que os indícios preliminares apontam. Mas a polícia está investigando este caso para ver se de fato houve ali uma troca. Eu deixo a criança e vou pegar o seu dinheiro. Porque a mãe assume que fuma. A mãe assume que é viciada. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. Então, porque a pergunta que foi feita e levou a população e está levando a gente a pensar. O que fez essa mãe penhorar o seu filho? Será que de verdade foi uma penhora? Ou foi uma confiança de amigo? O que você acha? Eu quero saber a sua opinião. Os fatos ainda não se encaixam, mas a pergunta está feita, porque ela ainda não está presa, porque, no mínimo, negligente ela foi. Agora a polícia, o caso está em segredo de justiça e a polícia vai investigar o que, de fato, aconteceu. Se houve uma negociação, eu deixo o meu menino com você e vou atrás do seu dinheiro. E ali o menino, coisa de filme, gente, a gente só vê isso em filme. A gente só vê esse filme de suspense, de terror, sabe? Na qual existem monstros e monstros de todas as partes. E hoje não se pode confiar mais em seu ninguém. Eu só sei que Arthur foi brutalmente morto por um casal monstruoso e abusado por um monstro, na qual a irmã defendia com toda, né? Por que se diz isso? Porque a polícia chegou a indícios de que Arthur já estava sofrendo maltratos, já estava sofrendo negligência da parte da mãe. Né? Por isso que a pergunta foi feita, porque essa mãe ainda não foi presa. É o que eu e a população ficou pensando depois da pergunta de Luciano Pacheco. Porque se houve relação entre ela e o tráfico, acredito que ela tem que pagar muito, mas muito caro, juntamente com a Giselda. Se não houve, que a Giselda apodreça atrás das grades e pague por ela e pelo monstro que foi morto. Posso dizer que ele pagou? Não, ele está pagando, porque o inferno está aguardando ele, ou se já não está lá, né? Não sou eu que vou julgar. Mas, com certeza, sem sombra de dúvida, quem faz maldade com ser desse é o mínimo que se espera, não é verdade? Para mim, isso é uma novidade e uma bomba assim que chegou e me levou a pensar. Será que Giovana tem que estar presa? Deixe seu comentário aí, que eu também quero saber. Esse foi meu vídeo de hoje. Fiquei com Deus, beijos e fui.